O julgamento é essa carta que traz surpresas e notícias que são muito melhor do que o esperado. Hoje você vai entender direitinho como é que o julgamento funciona para você conseguir ler essa carta de tarô com confiança. Meu nome é Alice Lapertosa, eu sou taróloga, professora de tarô e eu criei esse canal aqui para ajudar você a ler todas as 78 cartas do tarô com segurança. Esse aqui é o julgamento no tarô de Rider-Waite, um dos tarôs mais tradicionais que existem, que eu indico para quem está começando. E aqui nessa imagem dessa carta, você pode ver um anjo, essa figura angelical, que é divina, que está no céu, que representa o que é muito maior do que nós, né? Tem um anjo aqui saindo do céu, tocando uma trombeta, anunciando o dia do juízo final. E aqui embaixo, no mar, os mortos se levantam dos túmulos. Você tem um homem, uma mulher e uma criança se levantando ao ouvir a trombeta desse anjo. Aqui no tarô mitológico, você vai ver que os tarôs mais tradicionais, eles tentam manter as imagens parecidas, com a mesma simbologia. Por isso que eles são tão bons para quem está iniciando no tarô. E aqui no mitológico, você tem essa imagem grande desse grego, né? Ele é enorme perante as pessoas. E aqui embaixo você também tem alguns cadáveres, algumas múmiazinhas, né? Saindo do túmulo. E o que isso significa, né? Quando nós tiramos o julgamento no tarô, nós somos representados tanto pela essa figura do anjo, quanto pelas pessoas que estão aqui embaixo renascendo. Então, grande parte da profundidade do julgamento vem disso, e também grande parte das dúvidas. É uma carta que as alunas têm bastante dúvida. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender direitinho como é que ele funciona em cada situação prática. Para entender o julgamento, vamos entender em qual momento da jornada do tarô ele está. O julgamento ele é o arcano de número 20 e ele vem depois do sol, que representa o sucesso, né, o talento e o sucesso. E depois dele tem o mundo, que é o arcano 21. O mundo ele é o fechamento da jornada do tarô. Então, o julgamento, ele tá quase no finalzinho da jornada. Virando a esquina do julgamento, a gente chega no mundo. Então você já consegue vislumbrar o mundo e a completude a partir do julgamento. Isso diz muito sobre esta carta. Quando ele representa uma situação, ele fala sobre mudança de ciclos, tá? Ele fala sobre fechamento de ciclos antigos. E ele fala sobre surpresas agradáveis e muito melhores do que o que você esperava. Ele inclusive fala de coisas inesperadas e elas são sempre agradáveis, são sempre melhores do que a encomenda, são sempre pro positivo. O julgamento é uma carta que em essência ela é muito boa. Ela traz uma renovação que vai ser para o crescimento, vai ser sempre para melhor. Não é uma carta que vem com surpresas negativas, igual a torre. Ela é uma carta que traz o divino realmente ajudando nessa situação, abrindo caminhos e colocando alguma coisa melhor na sua vida. Então, como é que isso se dá nas situações cotidianas, né? Se você tá num emprego ou se você tá num relacionamento que ele está dando certo, o julgamento, ele significa que vocês vão encerrar esse ciclo e que à sua frente vem um ciclo ainda melhor. E não tem nada a ver com o que você está prevendo. Ele fala que o destino realmente vai te surpreender. Agora, quando você está num emprego ou em qualquer situação, numa relação que não está dando certo e aparece um julgamento no seu futuro, significa que aquela relação vai se encerrar, mas ela não vai se encerrar e você vai ficar sozinha, você vai ficar na bad, não. Essa relação vai se encerrar porque pra você virá algo melhor. Vai aparecer algo muito melhor para a pessoa que pergunta. Então, no caso, se você está perguntando, você está num relacionamento que está péssimo, você pode ter certeza que vai aparecer alguém de onde você nem imaginava, tá? É uma surpresa divina, lembra disso, o anjo está aqui tocando a trombeta. E essa pessoa vai ser muito melhor para você do que a pessoa atual com quem você está. Se você está num emprego que está horrível, a mesma coisa. Se você está numa casa que está dando muito problema, a mesma coisa. O julgamento ele sempre fala que quando a situação está ruim, vai aparecer alguma coisa melhor. E quando a situação está boa, esse ciclo vai se encerrar também e haverá um começo de um novo ciclo ainda melhor. Grande sacada para entender o julgamento aqui.
Essa melhoria, essa surpresa agradável, ela é o lado positivo do julgamento. E qual que é o lado negativo, né? Qual que é o problema dessa carta aqui? O problema do julgamento, ele acontece quando você se recusa a mudar. Porque você está recusando o crescimento. Você está recusando a ordem natural das coisas e os presentes que o divino está trazendo para você. Então, quando a gente tem muita resistência, quando a gente sabe que a situação está ruim, mas não quer mudar, naquele exemplo que eu dei, por exemplo, do relacionamento, você sabe que você tá com uma pessoa que não tá dando certo, tá horrível, não tá acrescentando nada pra você, e aí aparece uma nova pessoa na sua vida. Se você resiste a isso, se você resiste à surpresa do julgamento, você trava a sua vida inteira. Porque ele tá te trazendo alguém melhor e você tá se recusando a se abrir. Você tá falando, não, mas eu não posso, não, mas eu preciso ainda dar um jeito nesse relacionamento que tá ruim. Dependendo da carta que você tira no tarô, esse vai ser seu conselho. Mas quando aparece o julgamento, não, você deve se libertar. Ele fala de libertação. Então você tá num namoro horrível e apareceu alguém melhor, ele fala pra você, ó, vai porque isso aí é um presente divino. Aproveita no momento que ele aparece pra você, tá bom? E quando você tá no emprego a mesma coisa, quando você tá num negócio que não tá muito bom a mesma coisa. Então você precisa aceitar a mudança que o divino tá trazendo pra você. Senão a sua vida inteira trava ali naquela situação. Esse é o lado sombra do julgamento. E já que a gente entrou nesse assunto, eu vou aproveitar para falar de uma vez sobre o conselho que o julgamento te traz. E aí daqui a pouquinho a gente fala sobre pessoas, sobre o que uma pessoa pensa ou sente com o julgamento. Mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, se ele está te ajudando de alguma forma, clica em curtir aqui embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, porque o canal está começando agora e a gente tem uma meta de ter os nossos primeiros 1000 inscritos. Com a sua ajuda eu vou conseguir. Ele fala sobre perdão, ele fala realmente sobre esse desprendimento. Quando esse anjo que toca a trombeta, nós estamos no dia do juízo final. Então tudo precisa ser deixado para trás. A mágoa precisa ser deixada para trás, os problemas precisam ser deixados para trás. Quando ele fala um pouquinho sobre pessoas, ele fala realmente sobre perdoar. Você precisa deixar o que está no passado, porque só assim você vai conseguir se abrir para a surpresa agradável, melhor e maior que a vida está te trazendo. É um presente do divino. O julgamento não é uma carta de livre-arbítrio. É muito importante entender isso. Existem cartas de livre-arbítrio, os enamorados dependem totalmente da sua escolha, né? Nas cartas Imperatriz, Mago, Imperador, Papis, as cartas do caminho do eu. Quem é minha aluna sabe quais são os caminhos do tarô. As cartas do caminho do eu, bem no comecinho do tarô, elas falam muito de livre-arbítrio, tá? O julgamento não. Aqui não tem muito livre-arbítrio não. Você está encerrando um ciclo e está indo para um ciclo melhor. Então aceita e flui com isso, é o conselho do julgamento, porque senão vai dar ruim, tá? É preciso deixar ir, é preciso se libertar do passado. Quando o julgamento está falando de pessoas, né? Alice, o que fulano está pensando sobre mim? No pensamento, ele fala de uma avaliação. A pessoa, ela está considerando, ela ainda está avaliando, tá? Mas ela está vendo que existe algo positivo ali. Lembra, o mundo, ele está logo após o julgamento, que é a satisfação completa, a completude. Então, essa pessoa, ela ainda não está no mundo, mas ela está vislumbrando algo muito bom que pode acontecer entre vocês. Seja uma sociedade, seja um namoro, né? Seja qualquer tipo de relacionamento. Tome muito cuidado só porque a pessoa ainda está avaliando. Então nessa fase aqui ela está vendo tudo de forma positiva. Mas toma cuidado porque se acontecer alguma coisa que não está bem na visão da pessoa, ela ainda não está na fase de completude final. Em geral, se é namorado, tá te vendo de uma forma muito positiva, avaliando talvez para num futuro próximo se casar com você. Se é ex-namorado, essa pessoa que te perdoou, tá? Julgamento fala sobre a visão voltar a ser positiva e sobre perdão. Então, não significa que a pessoa quer voltar com você, mas significa que ela tá deixando para trás aqueles pensamentos ruins que ela tinha sobre você. Lógico que ainda tá te avaliando. Se você voltar e pisar na bola de novo, vai ser um problema. Mas ela tá começando a se desprender das coisas ruins que aconteceram entre vocês.
e tá voltando a te ver de forma positiva. Sempre em avaliação. Se for marido, a mesma coisa, tá te vendo de uma forma que já tá super legal e ele tá pensando muito bem, tá pensando em talvez expandir alguma coisa entre vocês, mas tá nesse período de avaliação. Se você acabou de conhecer a pessoa e saiu o julgamento, olha, ela teve uma visão de você que foi um pouquinho melhor do que ela esperava, continua te avaliando, ela não te conhece, ela tá observando você, mas por enquanto o saldo tá positivo, por enquanto ela tá vendo coisas boas em você. E quando o julgamento ele fala sobre emoções, né? Alice, o que uma pessoa tá sentindo por mim? Gente, isso aqui nas emoções é muito positivo. Se na razão existe uma visão boa, mas existe avaliação, nas emoções, isso aqui é muito prazer, tá? É uma emoção gostosa, a pessoa tá sentindo alegria, ela tá se sentindo surpresa com você, ela tá se sentindo muito melhor do que ela imaginava que iria se sentir com você. Lembra? É uma surpresa positiva. Então, vocês foram no encontro, vocês não se conheciam, a pessoa se sentiu muito bem nesse encontro, ela não imaginava que ela ia se sentir tão bem ao seu lado. Se é um casamento, assim, nossa, a pessoa tá em êxtase com você. Se tiver uma semana, um dia, uma convivência recente, muito melhor do que o imaginado, sabe? E isso é importante, é um detalhe importante de falar, o julgamento ele é recente, porque ele está falando sobre essa mudança, sobre essa renovação. Então não fala de um sentimento velho e antigo, não. A pessoa está surpresa com alguma coisa recente que aconteceu. Às vezes você deu um presente para ela, às vezes você tiver um momento muito, muito bom, né? Qualquer coisa desse tipo, e a pessoa ela não esperava. Então é uma emoção realmente muito boa e muito positiva em relação a você, se você pergunta o que outra pessoa está sentindo. E se for você que está sentindo, se você saiu, suas emoções saíram representadas pelo julgamento, você está se sentindo muito bem, muito bem. Realmente melhor do que você pudesse imaginar naquele momento. Quando a gente fala das relações amorosas, né? A gente tira também, além das emoções e do pensamento, a gente gosta de tirar um jogo sobre a parte física, sobre como que tá a atração, a química entre vocês, né? O julgamento na parte física é muito parecido com a questão das emoções. A pessoa se sentiu muito atraída mesmo, alguma coisa bateu, ela não esperava que fosse bater às vezes, né? Ou então ela não esperava que fosse bater tanto. Seja o beijo, seja enfim, qualquer questão em termos de atração física, o julgamento fala que a pessoa está positivamente surpresa, se sentindo muito bem a respeito do que aconteceu, ou se for uma previsão de futuro, como ela vai se sentir, ela vai ficar muito surpresa com alguma coisa que você fez, com algum toque, com alguma coisa que vocês tiveram ali, e ela está sentindo nesse momento que vocês têm muita química, muito mais do que ela pudesse imaginar. É muito positivo nesse sentido também. Exemplo prático do julgamento nos relacionamentos amorosos. Sabe aquela pessoa que você conheceu tem um tempinho, vocês ainda não fizeram um vínculo forte e ela deu vários sinais de que talvez ela não esteja tão afim ou talvez ela não seja tão boa pra você, mas você vai lá e você insiste. Você quer aquela pessoa porque quer, encrenca com aquela pessoa que tá te deixando insegura. Pois é, eu já fiz isso várias vezes. E aí numa dessas vezes eu tirei um jogo de tarô pra saber o que estava acontecendo. E apareceu pra mim julgamento. E eu lembro que eu até tava começando a aprender tarô, já faz muito tempo isso. E eu fiquei olhando pra essa carta e falando assim, o que essa carta quer me dizer? Como assim deixar pra trás, perdão, surpresa melhor? E eu fiquei assim um tempão e recusando a sair daquela ideia que eu tinha construído de relacionamento, porque nem namorando a gente tava. E eu enrolei e insisti naquela pessoa e nada deu certo. E surgiu pra mim, gente, eu saí um dia não pensando em nada e apareceu pra mim um rapaz, a gente deu super certo e já faz muito tempo também, não estou mais com ele, mas nesse dia a gente deu super certo,
Foi um beijo super gostoso, foi um encontro delicioso, foi, nossa, nós nos encontramos inesperadamente no meio de um grupo de amigos, não nos víamos há muito tempo, sentimos atração pelo outro e foi maravilhoso, gente. Olha só que interessante, né? No dia que eu resolvi sair, que eu falei, então tá, tudo bem, eu vou sair sozinha, eu vou espairecer, eu vou esquecer essa relação ruim, apareceu um outro cara que me proporcionou momentos muito melhores. Inclusive a gente ficou junto uns 2 ou 3 meses. Então, realmente é uma surpresa agradável, mas que você precisa aceitá-la. Você precisa se desprender do que tá, da âncora, do peso, das relações ruins, dos problemas que estão te prendendo ali atrás. Ele te empurra com força para um ciclo novo, mas você tem que aceitar aí. Se você chegou até o final do vídeo, parabéns pela sua dedicação no estudo do tarô. Não se esquece de inscrever no canal se você ainda não fez, para você ajudar a gente a chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Se você quiser marcar uma consulta de tarô comigo, os números estão aqui embaixo, ou se você quiser aprender tarô com o meu acompanhamento, os links estão aqui na descrição do vídeo também. Dá uma olhadinha se as vagas estão abertas no momento em que você quiser entrar. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.